tarde a todos e a todas. Na verdade, eu que agradeço imensamente. É um prazer muito grande, em nome da UFRB, em nome da Associação Brasileira de Brinquedotecas, estar aqui com vocês, né, nesse primeiro Nexus Games, que é um evento importante e extraordinário. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Então, primeiro Nexus Game 2020, né, com certeza vários outros virão, que tem como tema jogos online e analógicos em diferentes cenários. Eu me chamo Cirlândia Teixeira, como o professor Marcos já falou, e serei a mediadora desta atividade. Teremos a mesa redonda do eixo jogos, gamificação, game designer e cybercultura e educação. Bom, dito isto, claro que a gente pode a qualquer momento perguntar e tirar dúvida dentro dessa logística que eu expliquei para vocês. Eu gostaria de convidar aqui os nossos queridos expositores, as pessoas que vão fazer aí a grande diferença, que vão nos brindar aí com as suas falas, para compor aqui essa mesa, o professor Dr. Rogério Santana, perdão, Dr. José Rogério Santana, o professor mestre Claudinei Moreira e o professor mestre Jefferson Antunes. Eu vou ler para vocês o currículo do nosso primeiro palestrante, que é o professor Dr. Rogério Santana, mas antes, uma pergunta que todo mundo faz, e eu não fiz ainda, é se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo tranquilo aí? Tá? Ok, ouvindo bem. Ótimo, então tá bom. Então a gente vai aqui dando continuidade a essa primeira apresentação, digamos assim, né? E o nosso primeiro expositor, que é o professor Dr. Rogério Santana, eu vou ler para vocês o mini currículo do professor Dr. Rogério Santana. Então, o professor Dr. José Rogério Santana, ele possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal do Ceará, a UFC, com formação em Educação Matemática. Ele é mestre e doutor em Educação, com área de pesquisa em Educação Matemática e Tecnologias Digitais pela Universidade Federal do Ceará também. Possui pós-doutorado pela Universidade Federal da Paraíba, na linha de pesquisa História da Educação. É professor associado da Universidade Federal do Ceará, da Faculdade de Educação, da FACED, UFC, trabalhando com tecnologias digitais na educação, bem como com práticas culturais digitais. O professor José Rogério também possui experiência na área da educação, com ênfase em tecnologia educacional e educação à distância. Atua nos seguintes temas: computação, single board na educação, robótica educacional, informática educativa, educação à distância, educação matemática, geometria dinâmica e formação de professores, formação docente por videoaulas e metodologias educacionais. Também desenvolve trabalhos sobre a relação imagem e memória na perspectiva da pedagogia das imagens e culturais e da história da memória. Participa do programa de pós-graduação em Educação Brasileira na UFC, bem como do mestrado profissional em Ensino de Ciências Matemática, e também atua no mestrado profissional em Tecnologias Digitais da UFC Virtual. Atualmente, o professor Dr. José Rogério Santana, ele é supervisor de pós-doutorado na FACED UFC e desenvolve trabalhos de coordenação do LabPan CD Maker, FACED também na UFC, que é o Laboratório de Pesquisas e Avaliações Métricas, Cultura Digital, Maker da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará. E esse professor incrível, né, com esse currículo vasto, com essa experiência fantástica, que é o professor Dr. José Rogério Santana, ele vai nos brindar nesta tarde de hoje, nessa mesa redonda, com o tema Mundo Maker, possibilidades para o brincar e ações emergenciais
remotas. Professor Dr. José Rogério Santana, seja muito bem-vindo, é uma honra muito grande tê-lo aqui nessa mesa redonda, nesse evento incrível, para realmente falar desse tema que vai nos deixar muito mais felizes em relação a todas essas coisas importantes que a gente vai aprender aqui hoje nesse diálogo. Muito obrigada, seja muito bem-vindo e a fala é sua. Muito obrigado, professora. Obrigado a todos, né? É interessante que nesse momento, hoje, né? Eu estou no último dia das minhas férias, né? E eu estou pensando no jogar cada vez mais, não só como atividade didática, mas estou pensando no ato de jogar na minha vida, né? Então, quando eu falo do mundo maker, das possibilidades para brincar e as ações emergenciais remotas, fala uma pessoa que lá nos anos 80 começou a lidar com as ações maker no sentido de construção de jogos, no sentido de construção de recursos, e sempre o jogo digital ele esteve presente nesse processo todo, né? Então, basicamente, eu estava pensando muitos dias sobre o educacional dos jogos de tabuleiro, dos board games, né? E quais as possibilidades dos board games, principalmente nessa pandemia de 2020. Isso foi muito importante nas ações que eu tive com os meus alunos, estudantes do curso de pedagogia, e com alunos mesmo do ensino médio, do ensino fundamental. Isso daí tem sido muito importante na EAD também, na educação à distância, a utilização desses recursos tem estado cada vez mais presente. Em muitos casos também tem estado muito presente também nas ações que dizem respeito à saúde, porque uma das coisas com as quais eu tenho lidado nos últimos anos são com as questões relativas à saúde, né? Então, são problemas, são situações que surgem e os board games, eles aparecem muito como possibilidade, mas eu acho que é muito importante que eu possa falar antes sobre a minha vida pessoal. Com 13 anos de idade, eu tive o primeiro contato com o computador a partir dos jogos digitais. Na minha época, lá para 1984, né? Então, nós tínhamos revistas em banca de jornal que traziam código-fonte de jogos e a gente fazia muitas vezes a implementação desses códigos, né? E na implementação desses códigos, na ação de fazer muitas vezes um jogo, nós aprendíamos a lidar com a computação. Eu venho dessa geração, né? Uma geração que, por exemplo, teve contato com feiras como a FenaSoft, né? A primeira FenaSoft, feira de informática do Brasil. Vocês devem estar imaginando que eu devo estar com 50 anos já, né? Mas é isso mesmo. Então, desde esse período, eu comecei a ter esses contatos e ter contato com as possibilidades maker, com os board games, como que isso podia ser encarado na nossa vida, na educação. Isso foi surgindo à medida que eu ia tendo formação profissional na educação, na matemática, na própria informática e na informática na educação, né? E também vinha surgindo outras questões, quais são os tipos de board games que a gente poderia usar nesse contexto, muitas vezes para formar os nossos alunos, tá? Muitas vezes para a gente tornar uma ação facilitada, né? E tudo isso, todas essas reflexões, elas vieram com a necessidade da pandemia, que surgem a partir da pandemia, né? Então, com a pandemia, a gente começa a ter uma série de problemas novos, uma série de situações novas, e o primeiro problema, eu posso até falar aqui para o Fernando, que é um dos ouvintes da palestra, que é um aluno meu de doutorado, no universo da robótica educacional, com a qual o Fernando lida há muito tempo, né?
surgem alguns problemas. As práticas da robótica educacional são práticas que são geralmente trabalhadas aqui no Brasil de modo presencial. Tá? E com essa presencialidade comprometida, com os encontros entre pessoas comprometidas, então surge mais a necessidade de se trabalhar essa ação maker de modos diferenciados. E os jogos digitais, eles entraram nesse processo com muita força, tá? Nesse 2020. Foi algo que me surpreendeu, inclusive, tá? Como que os board games, eles podem entrar de uma forma tão efetiva. Então, por exemplo, aqui são atividades de robótica educacional que o meu laboratório promoveu, tá? Essa prática educacional aqui foi em abril do ano passado, tá? Esse aqui foi, vamos dizer, um encontro que a gente teve na UFC, o Galdinei aqui, ó. Então, a gente tinha atividades robóticas, com um kit de robótica educacional, como atividade didática, e geralmente o que caracterizava essa atividade eram os encontros coletivos. Era o encontro da coletividade, a possibilidade das trocas, tá, presenciais. Inclusive, tá, a ação de sair um pouco da frente do computador, a gente estava promovendo um pouquinho com a robótica educacional. Mas com a pandemia, tudo isso muda. Tudo isso é modificado, né? E como as atividades maker, board games, e os board games podem juntos contribuir para a formação educacional dos nossos estudantes. Surge esse problema na minha mente, tá? Como que a atividade maker e como que os board games eles podem juntos contribuir na formação educacional dos nossos estudantes, né? Então, dentro dessa questão, surge como uma problemática inicial e já surge como um objetivo, tá? E como um objetivo de estudo, né? E como que funciona, geralmente, traz práticas em aula, como lúdico, pode desafiar mentes e também motivar corações, porque esse é um grande problema que hoje nós temos, a motivação dos nossos estudantes para o processo de ensino e aprendizagem. Tá? Eu tenho visto, eu tenho ouvido muitas experiências de professores e tenho ouvido muitos estudantes falando sobre a questão motivação. Como que um professor pode fazer uma aula motivadora, né? Então, uma das soluções que aparentemente começamos a trabalhar foi utilizar o Tinkercad em atividade maker. O que é o Tinkercad? O Tinkercad é um site, tá? É o tinkercad.com/tinks, tá? E nesse site você pode modelizar, tá? A partir de uma ferramenta CAD que tem nesse Tinkercad, você pode fazer a modelização, tá certo? De vários objetos de aprendizagem, tá? E esses objetos que você pode fazer como modelação aqui são preparados, inclusive, para você encaminhar para a impressora 3D. Caso você tenha a impressora 3D, aqui, por exemplo, é a galeria do Tinkercad, com diversos modelos, você pode pegar um modelo com um barco desses e você pode fazer a impressão de um barco desses, tá? Então, é uma atividade na qual você pode desenvolver a ação, mas você pode também fazer com que essa ação se torne uma ação de impressão 3D. Né? Então, esse daqui seria, vamos dizer, inicialmente um site com que eu comecei a trabalhar. Aqui, por exemplo, no Tinkercad também, ele não trabalha só com o desenho, não trabalha só com o desenho de estruturas para impressão. Aqui, por exemplo, no Tinkercad, você tem uma parte que é a parte dos circuitos, na qual você pode ter uma simulação do Arduino. Então, mesmo impossibilitado de trabalhar atividades com robótica,
nós poderíamos fazer a simulação dessas atividades utilizando a simulação de placas Arduino neste site. Inclusive, na função Aprender que temos aqui, nós podemos criar uma sala de aula para poder ensinar. E dentro dessa perspectiva de atividade maker, é importante que a gente saiba que a atividade robótica educacional, a gente está trabalhando não só com um conteúdo de matemática e de física, mas estamos trabalhando também conteúdos que envolvem as artes, envolvem design, envolve eletrônica, então temos uma aprendizagem multidisciplinar. Tá? Aqui no caso, nós podemos simular as placas, simular os recursos devidamente. Tá? Aqui, por exemplo, tá? É uma outra questão que eu levantei, que eu resolvi procurar jogos de tabuleiro, uma série de jogos de tabuleiro, tanto com respeito à robótica, no Tinkercad, quanto também jogos de tabuleiro na parte eletrônica. Então, aqui são diversos recursos, aqui um tabuleiro que o pessoal desenvolveu para os jogos Zelda, que tornou o jogo um pouco digital e um pouco eletrônico. Espera só um pouquinho aqui, eu estou procurando uma tomada. Mas aqui, por exemplo, eu procurei efetivamente essas atividades, tá? E chamou a atenção, por exemplo, jogos digitais feitos com displays, tá certo? Utiliza-se um display que permite, tá? Que permite trabalhar com duas linhas. O menino monta todo esse processo, e depois qual é o prazer dele poder jogar. É um jogo simples, que é esse homenzinho que está aqui correndo e pulando sobre os obstáculos que aqui estão, passando por ele, tá? Mas é uma coisa que não é simples para o menino que está desenvolvendo, a partir de uma simulação dessa, um processo como esse. Então, o Tinkercad, ele foi muito rico nesse desenvolvimento. Procurei também o Splash Maker em board games, nas disciplinas de informática educativa. O Splash é muito conhecido e eu creio que muitos de vocês talvez também os conheçam. E eu percebi que existe uma comunidade grande trabalhando também com recursos makers, utilizando o Splash. Tá? Então, eu vi diversos jogos de tabuleiro, tá? Sendo criados e executados. Tá? Então, a pessoa aprendendo a lógica de programação, a matemática envolvida por trás do processo e jogando também esse processo. Então, isso aqui é um Classic, por exemplo, um grupo de recursos que nós temos no Scratch, chamado Classic Board Games. Tá? Foi indicação dos próprios alunos. Tá? Esse processo de utilização, quem me passou essa informação, inclusive, foi alguns orientandos do mestrado em Educação Matemática, do Ensina, tá? Porque, por exemplo, isso aqui eles poderiam utilizar na sala de aula, ou melhor, na sala de aula, não. Eles poderiam utilizar durante o isolamento através do computador e reunindo a sala no Google Meet. Tá? Isso que me chamou a atenção nesse processo todo. Tá? Então, aqui temos diversos jogos, como, por exemplo, esse de futebol, tá? Que, por incrível que pareça, me chamou muito a atenção também. Uma brincadeira simples do jogador jogando do lado de lá para fazer o gol e o outro jogando do lado de cá para fazer o gol. Tá? Aqui, um outro jogo que também foi criado, que me chamou a atenção, que os meninos utilizavam, tá? Envolvendo insetos, animais, que eles mesmos criaram e desenvolveram, tá? E eles trabalhavam com os alunos meus. Aí eu digo uma coisa interessante, que os alunos que eu tenho de mestrado, tá? Eles trabalham muitas vezes como professores na escola pública, no ensino fundamental. Tá? E, então, eles utilizaram grandemente
Aqui, já utilizei um software que é muito conhecido hoje, o pessoal que trabalha com ensino de matemática e ensino de física, é o GeoGebra, tá? E no GeoGebra também, o que me chamou a atenção é que o GeoGebra é um software voltado ao ensino de geometria, e o que eu vejo aqui é um board game que nós conhecemos muito bem, chamado Batalha Naval. Tá? E esse Batalha Naval sendo compartilhado em grupos online e o pessoal trabalhando essas perspectivas. Tá? Então, board games, nesse sentido, nessa pandemia, se torna um grande apoio para atividades makers em aula, tá? E as atividades maker conseguem também, tá certo? Se tornar um elemento interessante para a pesquisa dos próprios board games, porque nós começamos a ver, inclusive, variações desses jogos. Daqui a pouquinho, quando terminar, eu vou até pedir para o pessoal apresentar um joguinho que eu estava desenvolvendo nessa madrugada, que são uma dessas variações. Simples, mas variações. Né? Os objetivos das atividades com board games podem apoiar o professor no ensino de atividades em matemática, física e lógica. Isso foi algo que eu pude ver nesse relato de experiência que eu fiz para vocês até aqui. Tá? E as atividades board games podem favorecer o ensino de atividades maker e, por consequência, os outros ensinos que a atividade maker se prontifica muitas vezes a ensinar. Tá? Do outro lado, podemos colocar atividades online maker para favorecer a criatividade e desenvolvimento dos board games. Então, tentar fazer um repositório com esses softwares de diversas atividades, de jogos de tabuleiros e jogos em geral, pode ser algo excepcional. Tá? E eu creio que aqui nos endereços que eu usei, o do Tinkercad, do Splash e do GeoGebra, vocês podem se inscrever, podem ter uma conta no Tinkercad, no Splash e no GeoGebra, e podem ter acesso também à base de dados através da galeria desses recursos. Eu procurei fazer a coisa mais simples do mundo para poder facilitar o processo. Aqui são os meus contatos, por celular, por WhatsApp, o meu e-mail, rogersantana@ufc.br, o meu outro e-mail, rogerio@virtual.ufc.br, e a página do laboratório LabPan, tá? zensingleboardcomputer.com.br/LabPan, tá? E por hoje é isso, gente. Tá? Então... Perfeito. Tá? Deixa eu só desligar aqui, interromper. Pronto. Eu creio que eu não passei de 25 minutos, não é, professora? Não, na verdade usou 15 minutos, 17 minutos para ser mais exata, 17 minutos você utilizou. Perfeito. Então, a gente tem aí... Sim. Sim, eu passo a palavra para a mesa, para que possa adiantar. Eu creio que aqui nós temos um tópico inicial para começar a discussão. Professor Rogério, você quer apresentar o jogo que você mandou para o Ademar, a experiência do jogo? Isso que eu ia perguntar para ele, que ele falou que ia apresentar no final ou dá um tempo. Então, Ademar, por gentileza, pode preparar a apresentação aí do jogo do professor Rogério. Pronto, ele vai colocar já aqui. Pronto. Se ele puder jogar aí um pouquinho, tá? Então, veja bem, aqui é simplesmente a mistura da ideia do Splash com Pong, tá? Então, para o celular, tá? Parece ser uma coisa complicada, mas essa atividade a gente está utilizando, sabe para quê? Para neurofeedback, tá? Então, por exemplo, eu tenho um supervisionando de pós-doutorado que trabalhou com neurofeedback, professor Fleury, tá? E uma das coisas que pode ser utilizada aqui é com a ideia da repetição de movimento, na recuperação de movimento das pessoas, a recuperação manual. Então, pode-se utilizar um instrumento como esse com essa finalidade, tá? Na realidade,
esse jogo, na parte de cima, sempre você vai ter um movimento de acerto, a possibilidade de erro pode ocorrer com o movimento, tá? Nós estamos movimentando aqui a parte de baixo do jogo, tá? Então, um jogo simples, que faz parte da história dos jogos digitais lá nos anos 70, como o Pong, sendo adaptado à ideia do Squash, tá? Pode ser excelente para a gente poder trabalhar nessa perspectiva, tá bom? E o que é interessante é que a gente pode colocar as ondas de neurofeedback. Então, aqui geralmente eu coloco ondas gama, a pessoa ela escuta as ondas gama e durante o momento em que ela escuta as ondas gama, ela tem a possibilidade de fazer a ação do movimento repetitivo através do jogo, tá? Então, no caso, aqui, são 112 movimentos. No código, eu posso alterar a velocidade, tá, desse processo, tá? Mas é utilizado numa sessão de fisioterapia, de recuperação de pessoas que têm dificuldade de movimentação. Tá? Então, isso aí eu trouxe só para poder a gente ter um exemplo e para poder abrir também outras discussões. Tá bom? Eu acho que agora sim terminamos. Obrigado, Marcos. De nada. Muito bem. Professor Rogério, doutor, né? José Rogério Santana, como o Marcos fala Rogério, eu estou aqui indo no embalo do Marcos, hein? Pode chamar de Rogério. A gente já fica aí, né, aproximando aí com o colega Marcos, que faz toda a mediação entre nós. Mas, professor Rogério, eu fiquei muito contente com a sua apresentação, eu dou aula de didática também, e vi aqui, não é, na prática, você trouxe aqui na prática, o que a gente chama de metodologias ativas para o ensino, não é? Sim. Então, achei isso incrível. E o grande desafio que eu estou vendo nesse 2020 e para esse 2021 é como que a gente pode garantir a efetividade de atividades utilizando recursos digitais online, enquanto que a gente mantém a motivação dos nossos estudantes. Tá? Porque o grande problema, eu estava conversando com meu filho, que ele estuda na UFC, não vou falar qual o curso agora, tá? Mas a questão que nós temos aqui, o Marcos pediu para botar o meu endereço, é Rogério Santana, @ufc.br. Mas eu posso botar o link daqui a pouco. Uma coisa que eu acho que é importante a gente ter em mente é que esse ano de 2021, ele não vai ser fácil. Já está se desenhando a segunda leva da pandemia, tá? O meu filho estava falando, está chato estudar, ele estava quase desistindo da graduação dele. Aí eu tive que ter uma conversa com ele e dar aquela chamada de atenção, resista mais um pouco, tá? É difícil a gente falar para as pessoas resistirem, mas o que nós estamos vivendo exige uma resistência e de nós, professores, se exige uma criatividade, de nós que pensamos ao uso de jogos digitais, temos que pensar também essa criatividade, o como fazer e o como promover o processo. Perfeito, excelente. Perfeito, falou tudo, professor. Então, realmente, aí a gente percebe a grandeza, não é, dessa contribuição para as metodologias ativas aqui no ensino da didática, e a grande preocupação que agora todos nós, né, professores de todos os níveis de ensino, precisa ter, que é justamente o grande desafio em ensino online ou presencial, que é manter a motivação dos alunos, dos estudantes. É um desafio muito grande e o professor Rogério nos trouxe aqui sugestões e nos trouxe também, além das sugestões práticas, né, modelos aí de atividades que também podem ser utilizadas em terapias, né? Eu mesmo, que sou da psicologia, também me envia aqui agora, indicando esse jogo último aí para criança com dislexia. Tem todo sentido aí para essa
questão, né, dessa dificuldade importante na qual precisa treinar certas áreas do cérebro, e esse jogo vai atingir justamente uma área específica que vai contribuir com a alfabetização, com o ensino aí. Então, professor Rogério, muito obrigada pela brilhante fala, excelente, né, essa tarde aqui está começando assim já com muita alegria, muito conhecimento. Eu tenho certeza que os ouvintes estão aí cheios de coisas legais, pensando em como fazer e como organizar nas suas práticas. Então, muito obrigada. E dando continuidade, a gente vai agora ser brindados, assim, ser honrados com a palestra. O expositor, que é o professor mestre Claudinei Moreira. O professor Claudinei, ele possui graduação em Ciências da Computação pela Universidade Federal do Ceará e mestrado em Ciências da Computação pela Universidade Federal do Ceará também. Atualmente, ele é professor da Universidade Federal do Ceará e ele está lotado no Instituto UFC Virtual, ministrando aulas no curso de bacharelado em Sistemas e Mídias Digitais. Tem experiências na área de jogos, narrativas, mitologia e psicologia, atuando principalmente nos seguintes temas. Então, o professor Claudinei atua principalmente em jogos de tabuleiro, design de jogos, gamificação, narrativas multimídia, psicologia analítica e mitologia grega. Já estou encantada aqui com esse currículo tão diverso e, ao mesmo tempo, tão importante aqui nessa área dos jogos analógicos. Então, o professor Claudinei, ele vai nos brindar com a sua fala, que o tema é jogos que contam histórias, narrativas em jogos analógicos. Então, professor Claudinei, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, muito obrigada por você nos abrilhantar aqui nessa tarde. Estamos muito felizes aí com essas contribuições. A fala é sua. Boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite, né, por estar falando aqui um pouquinho sobre jogos com vocês. Então, como foi apresentado, a gente vai conversar hoje sobre narrativas em jogos analógicos, né? Então, o título eu coloquei Jogos que Contam Histórias, as narrativas em jogos analógicos. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse uso de narrativas nos jogos de tabuleiro, jogos de cartas e etc. Tá bem? Bom, então, eu começo com essa frase do Bartol, que ele vai dizer que a narrativa está presente em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as sociedades. A narrativa começa com a própria história da humanidade. Não há, em parte alguma, povo algum sem narrativa. Todas as classes, todos os grupos humanos têm suas narrativas e, frequentemente, essas narrativas são apreciadas em comum por homens de culturas diferentes e mesmo opostas, né? Então, essa narrativa está presente em todos os lugares, todas as facetas do ser humano. Não seria diferente dentro da área de jogos, né? A gente conhece muitos jogos onde a narrativa tem uma força muito grande, principalmente os jogos digitais, né? Quem nunca ouviu falar de jogos como God of War, né, ou como o Assassin's Creed, né, que trazem narrativas bem complexas, personagens envolventes, né, situações que nos agradam, né, que inclusive algumas pessoas gostam de assistir outra pessoa jogar para poder ter esse contato com a narrativa. Mas nos jogos analógicos, às vezes a gente acha que essas narrativas não são desenvolvidas, né? E aí, como eu falei jogos analógicos, né, só para a gente entender direitinho o que é que a gente chama de jogos analógicos, né? Eu prefiro o termo jogos analógicos para fazer um contraponto com os jogos digitais, né? E eu considero também que o termo jogos analógicos, ele engloba mais jogos dentro dessa categoria. Quando eu falo jogo de tabuleiro, normalmente eu estou me referindo a um jogo que tem um tabuleiro, que é colocado em cima de uma mesa, etc., né? Então, os jogos analógicos, ele envolve mais coisas. Ele envolve os jogos de tabuleiro, né? Os jogos de cartas também, o próprio RPG, né, o jogo de interpretação de papéis, ele também é um jogo que a gente pode chamar de jogo analógico, e os jogos esportivos, ou jogos físicos, né, aqueles jogos que você se move, se locomove. A gente pode colocar todos esses jogos dentro dessa categoria de jogos analógicos, e aí eu normalmente gosto de usar esse termo porque eu acho que ele é mais abrangente para essa categoria de jogos que a gente está trabalhando, né? E aí, dentro dessa ideia de narrativas em jogos, a gente tem uma pequena classificação aqui que vai discutir a aproximação
do jogo com a narrativa ou o seu distanciamento. A gente tem principalmente 4 grandes grupos de jogos. Os jogos que a gente chama de jogos abstratos, que esses jogos não têm elementos narrativos, né? Você não tem uma preocupação, quando você cria um jogo abstrato, de definir uma narrativa, de colocar uma tematização para o jogo, ou seja, o foco dele são as regras e o funcionamento do jogo e a dinâmica do jogo, né? E a gente tem, logo em seguida, os jogos que a gente chama de quase abstratos, que eles têm uma temática, né? Ele possui um conjunto de componentes que são relacionados com a temática, mas quando você vai observar a utilização dessa temática no jogo, a gente percebe que a temática ela é praticamente descartável, ou seja, ela não é importante para o entendimento do jogo, ou ela é significativa, digamos assim. Vamos exemplificar. A gente tem aqui um exemplo de um jogo de tabuleiro, chamado Blocos, que, como vocês podem ver, ele não trabalha uma temática específica, ele é bem abstrato, ele tem algumas peças com formas específicas, você tem um tabuleiro quadriculado que você tem que encaixar essas peças, né? Então, esse jogo, ele não tem uma necessidade, ou ele não colocou uma necessidade ou uma importância em definir uma narrativa dentro dele. O foco dele é nas regras, na dinâmica do jogo, em como se joga, como se ganha, quais estratégias possíveis eu posso utilizar. E a gente tem outros jogos que têm também esse formato, né, de possuir principalmente uma característica abstrata. Aqui a gente tem um jogo chamado Biblios, que ele tem uma temática, né? A gente pode até observar que as cartas têm algumas imagens, né? A própria capa do jogo, a gente vê aqui que ele tem 2 monges na capa, e o nome Biblios, então tem a ver com essa questão dos monastérios, né? Que tinham suas bibliotecas, que buscavam livros raros, e etc. Mas quando a gente vai jogar o jogo, a gente percebe que a temática do jogo ela não é importante, ela não é relevante para jogar o jogo. É comum, inclusive, quando a gente vai jogar esse jogo, que a gente até esqueça de falar sobre a temática do jogo. Porque o foco do jogo são as regras, na dinâmica que o jogo traz. Então, ele tem uma temática, até para trazer um conjunto de cartas, com uma arte, né, elementos visuais interessantes para o jogo, mas essa tematização ela não é tão relevante para o desenvolvimento, nem para o desenvolvimento, nem para o jogador que está jogando aquele jogo. Tá? Depois, a gente tem os jogos que a gente chama de jogos temáticos, esses já vão se focar num tema específico e vão desenvolver esse tema, né? E muitas vezes o tema ajuda a definir a mecânica, ou seja, eu vou tomar decisões de mecânica de jogo baseados no tema. Meu tema é um tema de piratas, então normalmente os piratas, eles invadem outros navios, né? Eles atacam outros navios, então eu vou ter que ter uma mecânica de ataque, né? Um sistema de regras que definam como eu ataco, como é que eu causo dano, como é que eu ganho, como é que eu perco esses ataques, etc. Então a temática vai contribuir para o desenvolvimento do funcionamento do jogo. E por último a gente tem os jogos orientados à narrativa, que aí a narrativa vai assumir um papel mais importante dentro do jogo, né? Então o tema é um tema forte, existe um desenvolvimento de uma história, né? Nos jogos temáticos, não necessariamente eu tenho um desenvolvimento de uma história, ou seja, uma história não precisa ser contada nesse jogo, basta que eu tenha uma ambientação, uma tematização e uma justificativa de por que as coisas acontecem daquela forma. Nos jogos orientados à narrativa, a história vai ser desenvolvida, com começo, meio e fim, que vai acontecer durante o ato de jogar. Então, enquanto eu jogo, uma narrativa se desenrola e é apresentada para esses jogadores. E, normalmente, esses jogos têm foco em personagens individuais. É essa categoria de jogos aqui que a gente vai se debruçar um pouquinho mais a falar hoje, que são esses jogos que contam histórias, esses jogos que se preocupam em desenvolver uma narrativa dentro do seu contexto de jogo. Aqui só para contextualizar os jogos temáticos, né? A gente tem um jogo aqui que é tematizado na Índia, o Rajas of the Ganges. Você vê que toda a arte é pautada nisso, e algumas mecânicas do jogo também é pautada nessa filosofia do Oriente, digamos assim, né? Você tem 2 trilhas de pontuação no jogo, certo? Uma pontuação que representa riqueza e uma pontuação que representa prestígio. E o jogador vai ganhar aquele jogador que conseguir cruzar os marcadores dessas duas trilhas. Ou seja, eu posso ganhar investindo mais em riqueza, ou eu posso ganhar investindo mais em prestígio. Mas eu não posso deixar de lado nenhum nem outro, porque eu preciso que os 2 marcadores possam se mover, para poder, em algum momento, eles se encontrarem, tá?
Ele tem também uma mecânica que é baseada na ideia do karma, que é uma ideia bem oriental. Então, ele tem várias mecânicas dentro do jogo que foram inspiradas nessa temática da Índia, nessa temática do Oriente. Mas ele não desenvolve a narrativa, né? Você não tem uma história sendo contada, começo, meio e fim. Mas a temática está presente, está bem marcada no jogo. Já esse jogo aqui, o Betrayal of House on the Hill, ele é um jogo onde a narrativa é o foco principal. Na história diz que os jogadores são pessoas que estão entrando numa casa abandonada, no alto de uma montanha, e à medida que eles vão explorando essa casa abandonada, eles vão descobrindo certos mistérios, e em um determinado momento vai ser revelado qual é o objetivo do jogo. Então você começa o jogo sem saber qual é o objetivo. E à medida que você vai explorando essa casa, você vai ser revelado para você, através de um conjunto de elementos aleatórios, vai ser revelado qual é o verdadeiro objetivo. Então, toda vida que você joga, você tem uma experiência diferente, porque a história que está sendo contada vai ser uma história diferente. E aí vou dar alguns exemplos de tipos de jogos que trabalham essa ideia da narrativa, né? O primeiro é o livro-jogo, é uma das versões bem mais antigas que a gente vai encontrar dessa ideia de mistura de jogos com narrativa, certo? O livro-jogo, ele é uma aventura solo, ele é um livro, que na verdade é um jogo, que você, à medida que você vai lendo o livro, você vai jogando esse jogo. Né? Então, o livro vai te fazer perguntas e você vai ter alguma escolha, você vai tomar uma decisão, e normalmente ele direciona você para trechos diferentes do livro, de acordo com a decisão que você toma. Né? A gente viu um pouco dessa ideia do livro-jogo, mais recentemente, nos vídeos interativos. Né? Um dos mais marcantes foi o Bandersnatch, né? que foi desenvolvido pela Netflix, onde você assiste o episódio, né, da série, e você toma decisões, e as suas decisões influenciam na narrativa. Isso é uma mecânica inspirada na ideia do livro-jogo. E a gente tem os jogos baseados em parágrafos, que são jogos que têm trechos de narrativa organizados de forma, ou dentro de um livro, que você tem algumas numerações, e você vai seguindo a ordem dessas numerações, ou você vai ter um jogo com várias cartas, onde cada carta tem um trecho de narrativa. E aí a gente chama de jogos baseados em parágrafos, porque ele vai descrever parágrafos de narrativa, e à medida que o jogador vai jogando, ele vai sendo orientado a ler determinados trechos dessa narrativa, e vai construir a narrativa de acordo com esses trechos que são lidos. Tá? Alguns exemplos, a gente tem o Captive, que é um livro-jogo recente, inclusive, né? O livro-jogo, ele ressurgiu há alguns anos atrás, uns 4, 3 anos atrás, ele ressurgiu com força total, principalmente aqui no Brasil. A gente tem a editora Jambô, ela lançou muitos livros-jogos aqui no Brasil, né? E o Captive, ele ganhou, inclusive, prêmios, né? Porque ele tem uma narrativa bem interessante e ele trabalha essa ideia de jogo, né? É um quadrinho, mas à medida que você vai lendo, você vai sendo interrogado para você tomar algumas decisões, e quando você toma a sua decisão, você é direcionado para uma parte do livro e você vai ter um desfecho diferente da narrativa. Aqui a gente tem um exemplo de jogos baseados em parágrafos, que é o Above and Below. Esse livro aí é o livro de encontros dele, ou seja, ele é um livro que ele tem vários trechos de narrativa numerados, de 1 a 100 e tanto. E durante o jogo, você vai puxando determinadas cartas e você vai jogando dados, e em um determinado momento o jogo manda você ler um trecho desse livro. E quando você lê o trecho desse livro, ele vai te dar uma situação que você vai tomar uma decisão do que é que você quer fazer. Você vai rolar alguns dados e, dependendo do resultado desses dados, você vai ter o resultado da sua narrativa. Então, você vai vivenciar essa história que está acontecendo, né? O livro vai te dar uma situação, você vai vivenciar o desfecho dessa situação através do rolar dos dados. Outros exemplos de jogos que trabalham com narrativas, os famosos wargames, né? Um estilo de jogo já bem antigo e que persiste até hoje. A ideia dos wargames é simular grandes batalhas, então você vai ter uma determinada batalha que aconteceu, por exemplo, na época da Guerra Fria, né? A gente tem um jogo que representa essa disputa entre Rússia, né, no caso, na época, União Soviética e Estados Unidos, nessa disputa, né, e dessa Guerra Fria de quem tem mais poder, né, quem tem mais poder militar, etc, etc. A gente considera esse tipo de jogo um wargame. Os wargames mais clássicos, eles são wargames que não tem tabuleiro, que você pode jogar numa mesa, que usa régua para você movimentar suas peças, mas tem alguns jogos chamados wargames também que já tem tabuleiro, que já tem outros elementos aí. E a narrativa, ela serve de inspiração para o conflito, ou seja, eu vou me inspirar numa narrativa
que tem um determinado tipo de conflito, e esse jogo vai espelhar, ou melhor, vai se inspirar nessa narrativa. Né? E a gente tem os famosos jogos de papéis, né, os RPGs, que são também clássicos em contação de histórias. A história é o elemento mais importante, né, nesse contexto. Então, quando você vai jogar um RPG, você vai desenvolver um personagem, vai acompanhar as histórias que esse personagem vai passar, né? Então, a narrativa tem um foco principal dentro desse universo de jogos aí do RPG. Aqui um exemplo de um wargame que ficou muito famoso aqui no Brasil, né, que é o X-Wing, que é inspirado no universo do Star Wars, do Guerra nas Estrelas, e ele tem essa ideia, né, de você trabalhar com réguas, você movimentar livremente as suas peças no tabuleiro, né, e é um conflito, né, um embate, uma espécie de guerra, né, entre dois jogadores, ou mais, né, dependendo da modalidade. Você tem jogadores que vão se degladiar aí na busca da vitória. Aqui é outro exemplo de wargame, mas já é um wargame com tabuleiro, etc. Né, ele é inspirado na obra do Tolkien, do Senhor dos Anéis, e ele traz todas as situações, ou a maioria das situações que a gente encontra no livro. Só que o desfecho da história pode ser diferente, porque quando eu estou jogando, eu posso tomar decisões diferentes das decisões que foram tomadas no livro. Né? Então, ele é inspirado na narrativa do Senhor dos Anéis, mas ele tem a liberdade de você poder mudar o desenvolvimento dessa história. Outros exemplos de jogos que trabalham com narrativas, os jogos de campanha, missão, cenário. Você tem, na verdade, uma série de aventuras que seus personagens vão desenvolver, e essas aventuras vão contando uma história. Normalmente, os jogadores controlam um único personagem, e você vai trabalhando no desenvolvimento desse personagem e na progressão desse personagem. E a gente tem os jogos de desvendar mistérios, né, que a gente teve um famoso há muitos anos atrás, que foi o Detetive, mas hoje a gente tem outros jogos no Brasil que trabalham essa ideia de você ter um mistério e você ter que desvendar esse mistério, ou seja, você tem que seguir pistas, você tem que investigar locais, você tem que relacionar informações para conseguir desvendar o mistério que está sendo proposto para você naquele jogo. Aqui alguns exemplos, o Mansion of Madness, ele é um jogo que trabalha essa ideia de mistério, ele também tem a ideia de campanha, né, você tem várias missões diferentes que você pode realizar no jogo, ele é um jogo bastante imersivo, que trabalha muito a ideia da narrativa e da ambientação, e ele é ambientado no universo do H.P. Lovecraft, né, o escritor que trabalhava muito com terror psicológico. Aqui é um exemplo de um jogo que também veio para o Brasil, o Chronicles of Crime. Ele é um jogo de investigação, você é um representante da polícia que vai investigar um crime, e inclusive você vai fazer investigação de cena de crime, que aí você usa um aplicativo para celular e um óculosinho que você coloca para ter essa sensação de que você está na cena do crime, que você pode investigar o que aconteceu naquele lugar, para encontrar as pistas e desvendar aquele crime, né, solucionar aquele crime. Outros estilos de jogos que trabalham narrativa, os jogos do estilo Escape Room. O Escape Room, ele é um jogo que é físico, né, e é uma sala que você entra e você é preso nessa sala, você tem que escapar dele, mas muitos jogos, tanto digitais quanto analógicos, se inspiraram na ideia dos escapes e trabalham a ideia do jogo num jogo de tabuleiro, num jogo de cartas, tá? Então, a ideia é você estar numa situação, você tem que fugir dela, tá preso no lugar, você tá à beira da morte, você tem que resolver a situação para conseguir escapar. E é basicamente a resolução de quebra-cabeças desse jogo, né? E você tem os jogos de construção de narrativa, que aí, no caso, o jogador tem que criar uma narrativa dentro do jogo. Tá? Então, você vai utilizar determinadas cartas, determinados elementos, mas você vai criar uma narrativa, você vai desenvolver uma história com personagens, com situações que vão acontecendo à medida que o jogo vai se desenvolvendo. Aqui é um exemplo do Escape Room The Game, é um jogo que, inclusive, veio para o Brasil recentemente, ele tem vários cenários, né, de situações que você tem que solucionar. Inclusive, ele vem com esse equipamentozinho, né, que você tem que desvendar códigos para poder solucionar o problema. Aqui é um exemplo de um jogo onde você tem que contar uma história, que é o Sim, Mestre das Trevas, que à medida que você vai jogando as cartas, você tem que inserir os elementos das cartas na história que você está contando, e tem que ser uma história convincente, né? E, por último, nos exemplos, eu queria falar só um pouco dos jogos do sistema Legacy. É um dos mais modernos que a gente tem hoje em dia nessa área de contação de histórias, e a ideia dele é você deixar um legado no jogo, ou seja, toda vida que você joga,
o jogo se modifica e se adapta àquele jogo, e ele vai se transformando à medida que você joga. Então, não é só uma história que é contada, mas a sua contribuição modifica o jogo, tá? E aí você tem envelopes lacrados, você tem caixas lacradas, que você vai revelando coisas à medida que você vai jogando, e tem alguns jogos que pedem que você destrua coisas também, que você rasgue carta, você jogue determinados componentes fora, porque aqueles componentes não vão servir mais para o jogo por causa das ações que os jogadores tomaram, que fizeram o jogo se transformar. Então, ele traz muita ideia de surpresa, porque ele tem coisas escondidas no jogo que você vai descobrindo à medida que você joga, e ele tem pontos de virada, porque você vai percebendo coisas que vão acontecendo, que a história vai mudando de direção, e você vai se surpreendendo com o que acontece no jogo. Aqui alguns exemplos, né? Hoje em dia, o Legacy, né? O jogo do sistema Legacy mais famoso é o Gloomhaven, né? Ele está no top aí, todo mundo considera como um jogo muito bom, e ele usa esse sistema Legacy. Vocês podem ver aí que tem vários envelopes lacrados, várias caixas lacradas que você vai deslacrando à medida que determinados acontecimentos no jogo vão ocorrendo. E ele é uma caixa gigantesca, que, ou seja, ele tem muita coisa escondida, que à medida que você vai jogando vai sendo revelado. E aí, só para finalizar, algumas características que esses jogos que trabalham com narrativas, que eles normalmente se utilizam, né? Como uma espécie de direcionamento, caso você se interesse em criar um jogo que conta histórias, ou seja, um jogo que trabalha com narrativa, esses são alguns pontos que você deve levar em consideração na hora de você pensar em criar o seu jogo, né? A narrativa tem que estar sempre presente durante o jogo, né? Se você quer que o jogo conte uma história, é interessante que você trabalhe essa narrativa como um elemento principal do seu jogo, né? O conteúdo da narrativa tem que ser representado nos componentes, então é interessante que você tenha componentes que remetam à temática do jogo, né? Que você possa olhar para uma carta e identificar o cenário onde você está inserido, você possa olhar para as peças e identificar qual é a temática daquele jogo para que você contribua para a imersão dentro da narrativa. As regras devem espelhar a dinâmica do conteúdo, ou seja, as regras elas precisam ser relacionadas com as ações que normalmente a gente espera que aconteça dentro daquele cenário, né? Então, se eu tenho regras que não fazem sentido dentro daquele universo da narrativa, eu vou quebrar a imersão do meu jogador, né? Então, as regras precisam refletir a dinâmica que o seu conteúdo da narrativa quer representar. Tem que ter um mundo imaginário consistente, né? Se eu começo a ter inconsistências no meu mundo, eu quebro a confiança do meu público, e aí eu não vou perder aquele jogador, ele vai desacreditar da história que eu estou contando. Senso de causalidade entre eventos. Em jogo, normalmente, a gente tem eventos que não necessariamente estão conectados, porque a gente trabalha muito com a ideia de aleatoriedade, de rejogabilidade, então eu preciso ter eventos que possam acontecer em ordens diferentes. Mas, mesmo assim, é interessante que esses eventos tenham um sentido de causalidade, de causa e efeito, né? Então, é um equilíbrio aí que eu tenho que encontrar. Ao mesmo tempo que eu não posso ter uma dependência, senão eu crio uma narrativa muito amarrada, eu também não posso ter uma liberdade total, porque senão a narrativa pode ficar sem sentido, porque não tem uma sensação de causalidade, de causa e efeito. Isso é uma das coisas mais importantes na narrativa, né? Eu ter ações que vão acontecendo em uma ordem que é inteligível. Eu entendo o que está acontecendo e entendo as consequências de determinadas ações que os personagens tomaram na história. Jogadores normalmente devem controlar um personagem único. Para quê? Para que você tenha uma identificação do jogador com aquele personagem e ele possa usufruir melhor da narrativa, né? A ideia é ter personagens únicos, ou seja, eu estou jogando com um personagem e se você for jogar com o mesmo personagem, o jogo é interessante que ele tenha uma forma de eu customizar o personagem para que eu tenha um personagem único. Eu tenho um personagem que seja só meu, para eu ter essa sensação de identificação no meu jogo, né? A identificação que promove a ligação emocional, ou seja, é interessante que eu crie uma conexão entre o jogador e a história. Normalmente eu faço isso através dos personagens, e que é interessante que essa conexão seja uma conexão emocional, ou seja, eu me importe com a narrativa daquele personagem, para que eu possa realmente me envolver de forma imersiva na história do jogo. É interessante que os personagens possuam metas e objetivos, para que eu tenha uma direção para onde o meu personagem quer seguir. É interessante que os personagens se transformem durante a história, ou seja, que o meu personagem evolua ou involua de repente, né, dependendo da narrativa que eu quero contar, para que eu continue empolgado em saber o que vai acontecer com a história daquele personagem. A mudança de estado é a fonte de interesse, ou seja, eu me interesso com o jogo porque eu me interesso em saber
como o estado do jogo vai se modificar à medida que eu vou jogando, né? E as estratégias que eu faço como jogador devem refletir as estratégias que o personagem faria. Então, por exemplo, eu tenho um personagem que é medroso. Então, normalmente, nas situações, ele deve tentar fugir das situações. Mas eu, como jogador, se eu achar que não é vantagem eu fugir, eu não vou fugir. E aí eu vou quebrar a expectativa que eu tenho do personagem com a ação que eu vou tomar como estrategista, como jogador estrategista. Então, é interessante que o jogo reflita as duas coisas, tá? E o grau de incerteza, eu tenha uma dúvida sobre o que vai acontecer. Se eu já tiver certeza de como a história vai acabar, essa história talvez não seja interessante para mim. Então, é interessante que eu tenha mecanismos que possam fazer com que essa minha incerteza permaneça. Ou seja, será que a história vai acabar da forma que eu estou esperando? Normalmente, as narrativas trazem essa incerteza para a gente, e no jogo não pode ser diferente. Tá? Aqui algumas referências que eu utilizei, o livro do Arnaldo, né, Storytelling in the Modern Board Game, a Ludopedia, que é um site que apresenta informações sobre jogos e tabuleiro, e o Board Game Geek, que é essa mesma versão, só que um site internacional. Tá? Obrigado pelo paciência de vocês, espero não ter extrapolado meu tempo. E aí estão os meus contatos e o contato do grupo que eu faço parte, que é o Igrejota. Professor Claudinei, olha, eu vou usar aqui um termo que alguém falou ali no chat. A gente precisa de um curso de imersão, porque realmente são tantas coisas incríveis e que a gente realmente precisa se apropriar, né? Mas que exposição maravilhosa, parabéns por tantos conteúdos, por a leveza, né, com que você traz o assunto, a questão do jogo, a questão das estratégias. Eu vi muito essa relação do jogo da vida também, né? Muito nos jogos que você trouxe aí, e os livros que narram jogos, gente, isso é incrível, né? Até comentei aqui com o pessoal do chat, quero também adquirir e aprender a trabalhar com isso. Meu filho também, com certeza, vai amar. Então, realmente, uma exposição maravilhosa. Parabéns, o que eu lhe digo precisamos de mais, né? Queremos mais conhecimento sobre esse assunto. Muitos elogios aqui no chat, pessoas falando, né, do seu trabalho, que realmente é incrível, e estamos muito felizes aqui, viu, com essa fala maravilhosa mesmo. Parabéns. Muito bom. Excelente. Vamos pensar aí, Marcos, em cursos de imersão, hein? Dando continuidade aqui, a gente agora vai ter o professor mestre Jefferson Antunes, que é o nosso expositor, que vai falar sobre como o game design afeta a maneira que interagimos com o mundo. Gente, que coisa mais linda. E o professor mestre Jefferson Antunes, ele é doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Ceará. Ele é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional Sustentável, PRODER. Ele foi graduado na Universidade Regional do Cariri e fez licenciatura plena em História. O professor Jefferson Antunes também coordena o projeto de laboratório interdisciplinar de jogos colaborativos, onde ele atua como consultor educacional, palestrante e professor em cursos, oficinas e workshops. E vai nos brindar aqui com esse tema incrível. Então, como o game design afeta a maneira que interagimos com o mundo. Professor mestre Jefferson Antunes, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela participação aqui, pela colaboração nesse momento incrível aqui do Nexus Game. A fala é sua. Obrigado, Cirlândia. Obrigado, Marcos, também pelo convite. Uma boa tarde a todas e a todos. Eu sou o professor Jefferson Antunes e os jogos são algo que fazem parte da minha vida. E nada mais justo seria do que falar sobre como os jogos, e mais especificamente as experiências de game design, podem afetar a forma como enxergamos o mundo, como nós aprendemos com o mundo. É uma perspectiva muito freiriana nesse sentido, a compreensão do jogo como um artefato que medeia as relações entre nós, seres humanos, e o mundo à nossa volta.
Paulo Freire dizia que ninguém educa ninguém. Os homens se educam entre si, os homens no sentido das pessoas, né, se educam entre si mediadas pelo mundo. Então, o jogo pode ser um instrumento de mediação. E aí, para falar não ficar muito acadêmica, certo? Imagine a seguinte situação. Você tem que preencher uma planilha do Excel. Pronto, acabei de chatear o dia de todo mundo. Você tem que preencher uma planilha do Excel, sistematizar dados, organizar dados, certo? Uma tabela clássica. E você nunca fez isso na vida, você sabe isso na teoria. São necessárias algumas habilidades cognitivas para se fazer isso. Se você tem experiências similares, isso pode lhe ajudar. Quando nós estamos falando de jogos simulam elementos da realidade, excluindo, é claro, os jogos abstratos, que também podem ser levados para esse campo, mas que normalmente não simulam a realidade por serem de categoria abstrata. Então, o que acontece? Se o jogo propõe, certo, a simulação para resolução de situações, problemas, você vai poder aprender a utilizar através dos jogos algumas habilidades que simplesmente você não teria como utilizar essas habilidades em outros espaços. Por exemplo, a sistematização de dados da tabela do Excel. Quando você, na sua vida, tem a oportunidade de sistematizar dados, que não seja, claro, fazendo a tabela do Excel. Bem, se a gente for pegar jogos de tabuleiro, como Porto Rico, o próprio Desbravadores de Catan, todos eles exigem o quê? Que você raciocine. O Catan vai trabalhar com tijolinhos, madeira, certo? Tem todas as pecinhas para você, aliás, as cartas e algumas pecinhas que você faz casinhas, faz estradas, que você tem que raciocinar aonde investir os seus recursos, relacionando-se com outras pessoas para conseguir novos recursos e alocando esses recursos. É uma espécie de sistematização. E é muito difícil você conseguir, na sua vida, em algo que não seja um jogo, conseguir uma experiência desse tipo. São experiências que nos auxiliam nesse traquejo social, mas também nas nossas relações, sejam relações de trabalho, sejam relações sociais, sejam relações conosco, relações cognitivas. Certo? Os jogos influenciam muito nessas questões. O professor Claudinei falou agora há pouco de, por exemplo, jogos de RPG. Certo? O que é um jogo de RPG? Ele é um jogo de contar histórias colaborativo. As pessoas se reúnem em torno de uma mesa, não nesse período de pandemia, fazemos isso online, certo? Também é possível e muito legal. E o que acontece? Elas conduzem a contação de histórias. Elas precisam falar umas com as outras. Normalmente é isso que acontece. Precisa-se usar muito o quê? A imaginação. Mas também o jogo possui um sistema de regras. E esse sistema de regras, ele exige que você entenda os recursos que o seu personagem possa vir a ter, os novos recursos que esses personagens podem adquirir e como utilizá-los a favor ou contra a sua contação de histórias. Essas oportunidades que os jogos nos proporcionam são muito raras. E aí, eu sempre faço essa fala, e é uma fala um pouco polêmica, mas me deixem concluir antes de me apedrejar virtualmente. O jogo faz isso porque ele é inútil. Inútil no sentido material. Com algumas raras exceções, eu posso citar os esportes, né, os jogos eletrônicos de categoria esportiva. O que acontece? Sua vida não depende de jogar um jogo. Você sabe que se no seu trabalho você falhar brutalmente, você será demitida, você será demitido. No jogo, não. Você perde o jogo. Mas sua vida não depende disso. Por isso ele é inútil. Ele é inútil no sentido de material. Certo? Ele não tem uma utilidade material, porque ele não costuma, né, já falei da exceção dos esportes, a gerar valor. Dinheiro. Você não depende disso para viver. Então, você está livre para errar. Quantas vezes na sua vida
você esteve livre para errar. E é claro, eu falo isso porque a gente também tem que pensar que dentro do ambiente dos jogos existe toxicidade. E aí sempre cabe frisar, fazer o disclaimer, né, que escolham as pessoas legais para você jogar e garantir uma mitigação dessa toxicidade. Mas enfim, o que vem a suceder? Simplesmente os jogos proporcionam uma experiência que não são encontradas em nada que nós fazemos na nossa vida que não sejam as atividades do jogar. O jogo, como um fenômeno, ele é uma manifestação da cultura. Jogamos desde que existimos. Existe um campo chamado ludoarqueologia que é super interessante, que busca na arqueologia os jogos. Os jogos na arqueologia sempre foram descritos, mas nunca se procurou compreender. Tem um estudo, né, eu tenho um link, depois eu posto no nosso chat, de um estudo que simplesmente foi provado que dois povos da América Central tinham contatos porque tinham jogos muito parecidos. E não tinha nenhuma evidência que esses povos tinham contato. Mas os jogos eram tão absurdamente similares que o que aconteceu? Gera-se uma nova hipótese. Nós conhecemos melhor a nossa história, porque era impossível dois jogos desse tipo existirem ao mesmo tempo, feitos por civilizações tão distantes e que historicamente não existia nenhum vestígio. Certo? É claro, posteriormente a esse estudo foram realmente encontrados outros vestígios, mas compreender essa história da humanidade só foi possível a partir do momento que o jogo foi catalogado. Nós jogamos porque somos seres vivos. Isso é uma falácia. Nós jogamos porque nós somos capazes de construir cultura. Essa é a verdade. Nós somos um dos raros seres que são capazes de construir cultura. Por isso, o jogo não é biológico. O jogo é uma manifestação da cultura, uma construção social. E, como construção social, partindo do princípio que aprendemos uns com os outros, umas com as outras, o que acontece? O jogo é uma forma de aprendermos juntos, de aprendermos juntas. Sejam jogos cooperativos, jogos competitivos, jogos colaborativos, eletrônicos, analógicos, físicos. Como nós podemos construir cultura, nós podemos aprender com a nossa própria história. E a partir do momento que interagimos, que construímos uma consciência sobre o mundo à nossa volta. Então, logicamente, o jogo, como uma manifestação da cultura e da experiência do jogar, portanto, se torna algo essencial nas relações. Nós temos o quadro do Brugueret, que apresenta mais de 400 jogos do que seria a Idade Média. Nós temos vários almanaques da Sociedade Inglesa de Antropologia falando desde 1800 sobre jogos. Nós temos estudos de 1885 falando sobre jogos na educação. Os jogos fazem parte da nossa vida. E por produzirmos cultura, eles nos auxiliam a compreender a nossa própria história. Então, um jogo, como um instrumento, como um artefato, ele nos ajuda, como seres humanos, a desenvolver diversas habilidades, diversas competências e estabelecer relações. Isso é fundamental. Quando jogamos, se você está jogando um jogo individual, e aí eu vou pegar Umberto Eco aqui, eu puxar Umberto Eco bem para mim. Quando você lê um livro, ele é uma experiência solitária ou é uma experiência sua com a autoria do livro? Cabe sua interpretação. Umberto Eco vem dizer que a leitura é sempre uma experiência a dois ou mais, porque alguém escreveu e aquela pessoa que está lendo, ela nos dá a interpretação, o entendimento. Se tem um livro que eu já li várias vezes, é A Realidade em Jogo, da Jane McConnell. Certo? Ela é uma designer de jogos estadunidense
que ela trabalha muito com essas questões. Certo? Recomendo demais. Depois eu também vou deixar vários links no chat, se é coisa de gente do YouTube. O que acontece? Os jogos na educação, então, acabam se tornando importantes justamente por nos auxiliar nessa relação com o mundo, provendo, apresentando experiências que seriam impossíveis de serem realizadas. Poxa, quantas vezes você tem a oportunidade de, em uma aula, visitar o Tibete? Mas nós temos vários jogos temáticos com símbolos e signos sobre o Tibete. E quanto mais símbolos e signos você conhece, mais significado você consegue dar a eles. Isso aí quem fala é o Domênico de Messi, no Ócio Criativo. Então, quando você tem esse contato com os jogos, isso torna possível você conhecer novos símbolos e novos signos, dando mais significado ao mundo à nossa volta. E é a partir desse significado que nós aprendemos. As relações de aprendizagem estão muito ligadas a símbolos, signos e a linguística, que não deixa de ser um sistema simbólico. Se a gente pegar, por exemplo, hoje, um jogo fantástico, o pessoal critica absurdamente o Free Fire. O Free Fire oportunizou algo que nenhum outro jogo da nossa geração, eu tenho 36 anos, oportunizou. Acesso. Hoje o jovem periférico, o jogo pode ser feio, o jogo pode ter poucos gráficos, pode não ter uma física extremamente delicada, mas o jogo proporcionou acesso. O jovem periférico joga junto ao jovem lá do Meireles, lá do Morumbi, das elites brasileiras, em pé de igualdade. O jogo é leve. Ele pode ser rodado em quase todos os celulares. E hoje o celular é algo extremamente acessível. Então, Free Fire possibilitou o quê? Uma libertação das pessoas que eram marginalizadas por não terem acesso aos jogos da moda. Por isso que o Free Fire é tão importante para a nossa sociedade. Ele possibilita a jovem negra, o jovem negro, jovens indígenas, jovens de todo o Brasil jogarem com pessoas do mundo todo. O jogo nos ensina sobre a nossa realidade. Percebendo a crítica sobre o Free Fire, você entende que o jogo rompe uma desigualdade social. E sempre que uma desigualdade social é rompida, extravasada, existem forças que vão tensionar para que isso não ocorra. Existem interesses, existem jogos de poder. Não é simplesmente, estou jogando esse Free Fire aqui, não quero outra pessoa jogando. É mais do que isso. Isso fala sobre nós, brasileiros e brasileiras, e o momento político atual brasileiro. Os jogos, eles vão proporcionar que nós trabalhemos uma série de habilidades e competências, uma série de recursos que são tão caros. Eu falei no começo, por exemplo, sistematização de dados. E, poxa, como é complicado hoje, dessa sociedade da informação, que as pessoas saibam simplesmente preencher uma tabela do Excel. O que eu sempre digo, eu fui professor de informática há muito tempo, entre vários milhares de coisas que eu já fiz e faço, era ver que as pessoas têm computadores, mas elas não estão alfabetizadas, bem aspas, umas aspas bem grandes, vão para duas mãos de um lado, duas mãos do outro, viu? Digitalmente. Porque os elementos básicos, elas acabam não sabendo utilizar, como Word, Excel, PowerPoint, que são as ferramentas de escritório básica. Sabe o quê? Navegar no Facebook, mais ou menos no Instagram, não uso o Twitter porque acho estranho. Então, o que é que se sucede? Essa possibilidade de jogar um jogo online, como o Free Fire, por exemplo, ela possibilita esse acesso, mas não extravasa. Nós precisamos trabalhar novas habilidades e competências para que as primeiras experiências, por exemplo, com uma tabela do Excel, elas sejam mais leves. Nunca usei uma tabela do Excel, mas eu joguei e jogo vários jogos que necessitam de sistematizar dados. Então, pelo menos uma habilidade de sistematização de dados, eu já tenho algum nível de domínio. Tenho um morro de vergonha de falar em público. Quem sabe
jogar um jogo de RPG com amigas e amigos que são mais próximos, de uma forma mais íntima, um jogo mais narrativo, possa lhe ajudar. Você não vai perder o medo de falar em público só com isso, mas pelo menos vai lhe dar uma oportunidade de ter um espaço seguro para que você possa simular algo. É sempre mais fácil, né, falar com as pessoas que são mais próximas. Se você pega, por exemplo, questões matemáticas básicas, como somar, subtrair e multiplicar, poxa, a maioria dos jogos, daí você pega um Hanabi. O Hanabi é um jogo de cartas, onde você não pode ver suas cartas, todo mundo pode ver suas cartas, e basicamente as cartas são os números de 1 a 4, 1 a 5, tá bem aqui atrás de mim o Hanabi, e cores. E você só tem que organizar de 1 a 5, 1 a 4, não estou lembrado agora, e cada fileirinha na sua cor. Só isso. Só que você não pode ver suas cartas. E os outros têm que dar dica. E a quantidade de dica é limitada. Para que todos possam colaborativamente colocar os números em ordem. Eu joguei esse jogo com pessoas adultas e... Quer dizer, pessoas ditas adultas. Né? E deu ruim. O pessoal falou, não pode. Esse jogo não pode ser para criança de 6 anos. Tá errado. Lá. Depois eu mostrei, né, uns dados de uma pesquisa que eu fiz com Hanabi, jogado com crianças de 6 anos. Fazia era vergonha. As crianças conseguiam mais de 20 pontos e os grandalhão lá, tudo com 16. Eita, consegui 18. Eu sou muito bom, meu grupo é muito bom, fiz 19. As crianças, 20, 23. Eita, fechei o jogo. É o tipo de habilidade que elas precisam, cores e números. Elas já estão tratando, está fresco na mente. E ali ela tem a oportunidade de retrabalhar e ressignificar. Certo? Os jogos proporcionam uma maior interação com o mundo. Porque nós construímos eles a partir da nossa cultura, do que nos é interessante. E se tivermos a oportunidade de jogarmos com pessoas que sejam próximas, que criem ambientes seguros, essas experiências de conhecer o mundo, desenvolver habilidades, se tornarão cada vez melhores. Obrigado, minha gente. Muito bom. Excelente exposição aí do professor Jefferson Antunes. Realmente incrível, não é? E quanto esses jogos, o professor falou 3 palavras aí, né, que mostram muito claramente o quanto esses jogos podem e estão, né, para que a gente possa realmente aprender mais, o quanto que eles podem colaborar com a igualdade, a libertação e a interação com esse mundo ao qual estamos vivenciando. Então, realmente, professor, muito importante que a gente possa compreender melhor esses jogos e trazer eles, né, cada vez mais para esse momento que estamos vivenciando, os quais, professor Jefferson, essas 3 palavras aqui, igualdade, liberdade, interação com esse mundo, né, já visto os acontecimentos recentes que a gente vê aí, né, pela falta de igualdade mesmo, pela questão mesmo da gente poder sentir isso e poder, de fato, ser isso, ser e estar, né, nessa igualdade aqui na nossa sociedade. Então, realmente, o jogo, ele tem esse potencial, né, de nos tornar iguais, porque ali na hora do jogo não tem melhor, nem pior, nem rico, nem pobre, nem... É realmente incrível essas características aqui que você trouxe dentre tantas outras características fundamentais. Então, realmente, muito importante, muito obrigada pela sua preciosa fala, com tantos atributos aí, a questão do jogo e a importância dele para a nossa sociedade mais igualitária, uma sociedade que tenha liberdade de ser e estar, e principalmente uma sociedade de interação, que é algo que a gente vai precisar mais do que nunca daqui para frente, essa possibilidade de interação. Então, muito obrigada, parabéns aí pelas palavras maravilhosas mesmo. E nós temos aqui algumas perguntas, mas eu vou só ressaltar aqui aos participantes,
né? Então, tendo concluído a explanação, agora, né, dos nossos expositores, nós abrimos um momento para perguntas a respeito dos temas abordados. Inicialmente, eu encaminharei as perguntas feitas pelo chat e, posteriormente, abriremos o espaço para aqueles que desejarem fazer a pergunta pessoalmente. Lembrando que tem um formato específico para solicitar a pergunta. Pedimos que aqueles que assim o quiserem, né, expressar o seu desejo no chat, antes de ligar os microfones e as câmeras, avisem previamente para que a gente possa organizar, tá certo? E agora, com as perguntas, como a gente disse inicialmente, a gente iria fazer perguntas em blocos de 3 perguntas, eu tenho 2. Deixa eu verificar se no chat surgiu mais alguma depois que eu anotei as últimas 2. Parece-me que ainda não. Anotei 2 perguntas. Professor Marcos, abriu o microfone. Eu vou pedir também, depois, mas só no final, que o Claudinei fale um pouco sobre a experiência do Gameception, viu, Claudinei? Se você puder depois, que eu acho uma experiência muito rica, da experiência de intervenção que o professor Claudinei desenvolve com uma oficina, um trabalho que é o Gameception, a arte de construir jogo, o jogo de construir jogo, né? Então, depois eu queria que ele fizesse um breve comentário sobre essa experiência que eu admiro muito esse trabalho que ele desenvolve, porque a experiência já foi realizada por meus alunos do curso de Educação Física da Universidade Federal do Ceará, foram várias experiências, e o resultado é incrível. Viu, Claudinei? Só para você comentar depois um pouco sobre isso. Obrigado. Nossa, excelente. Então, essa já pode ser a terceira pergunta desse primeiro bloco aqui, certo? Com a pergunta do professor Marcos aí. Então, nós temos a primeira pergunta do Davi, né, para o professor José Rogério. O Davi pergunta: como preparar o professor para trabalhar com essas metodologias de jogos online? E, na sequência, Lorde Leroy, ela faz uma pergunta aberta sobre os jogos, ela faz um comentário primeiro, muito interessante, inclusive. Os jogos, geralmente, possuem fatores motivacionais intrínsecos, em um contexto de narrativas que podem ser colaborativas ou não. Um jogador versus um jogador. Um grupo versus um grupo. Agora, no contexto de jogos em primeira pessoa, como um embate humano versus inteligência artificial, como o embate humano versus inteligência artificial vem sendo visto ou explorado no contexto educacional. Então, nós temos aí uma pergunta para o professor Rogério, e esse comentário é a pergunta aberta para a mesa, e mais a pergunta do professor Marcos Teodorico. Bom, posso já responder? Sim. Bom, eu tentei responder no chat, né, para o Davi. Me desculpe por ter errado o teu nome na escrita, Davi, tá? Mas eu gostaria de dizer que você fez uma pergunta que é a pergunta, né? E daí, a gente refletindo um pouco, pensando um pouco sobre as nossas experiências, tá? Eu acredito que você consegue trabalhar a perspectiva dessas metodologias quando a pessoa ela se permite aprender, tá? Porque, veja só, existem pessoas que muitas vezes vão ter uma dificuldade de aprender, e aprender a jogar, sabe? Aprender a jogar, entrar no espírito de um jogo, tá? Então, às vezes, é complicado isso. Às vezes, antigamente, eu tinha muita dificuldade pessoalmente com isso, viu, Marcos? Eu tinha muita dificuldade pessoalmente com essa questão. Eu gostava de fazer o que eu queria fazer, tá certo? Eu queria jogar aquilo que eu queria jogar, tá certo? Mas eu via que nos meus alunos que, muitas vezes, o meu interesse não era o interesse deles, né? Então, eu precisava sair daquele mundo introspectivo que eu criava,
e eu precisava entender o mundo em que ele estava vivendo. Tá? Eu precisava entender os aspectos da vida dele. Então, eu precisava, se estava trabalhando com a perspectiva de trabalhar com adolescentes, eu precisava estar com os adolescentes e tentar entender as questões e os problemas que estavam ali. E uma coisa que é muito interessante com os jogos é que você só consegue ensinar através dos jogos se você consegue se prontificar a aprender. Tá certo? E aprender a jogar parece uma coisa fácil, mas não é tão fácil quanto parece. Às vezes é difícil, tá? E quanto mais a gente vai avançando em idade, né, é que se torna difícil. Eu imagino o Marcos quantas vezes ele já viveu essa dificuldade. Então, se manter com a mente jovial não é ser jovem, não é se manter jovem, mas se manter com uma mente jovial, aberta ao novo, aberta a uma perspectiva nova, né? Então, isso faz a diferença, tá? E a gente só consegue fazer isso se o estudante ele quiser realmente aprender, tá? Então, eu não vejo outra forma, às vezes, de motivar, senão também desafiando. Então, às vezes, a gente precisa desafiar o outro, se desafiar, tá? Para poder propor o jogo como um processo de aprendizagem. Tá? É um pouco isso. Passo a palavra à mesa. A próxima pergunta foi feita, é aberta, né? Então qualquer um pode responder, fiquem à vontade. Bom, eu queria contribuir, né, com a pergunta aberta sobre jogos cooperativos, né? Os jogos, a gente tem atualmente muitos jogos cooperativos sendo desenvolvidos, né, o que é muito bom, porque a gente vai ter muitos exemplos e muitos modelos aí para você seguir, né, com relação aos jogos cooperativos. O Marcos está mostrando um aí, né, The Mind. Você tem que baixar as cartas sem falar nada com os outros, né, tem que ler a mente das pessoas, né, e como esse tipo de jogo, né, os jogos cooperativos, eles são, digamos, mais recentes do que os competitivos, né, não no sentido que eles são novos, porque não, a gente tem muitos jogos cooperativos que são antigos, mas os jogos competitivos, eles são mais antigos, né, eles são mais familiares para a gente. Mas tem muitos professores que, exatamente por não gostar dessa ideia da competição, né, ou pelo menos não que não gosta da competição, mas que a competição não seria algo que deveria ser utilizado sempre, né, buscaram essa ideia de ir atrás de jogos cooperativos, né, para que haja essa ideia de colaboração entre as pessoas, né, contra um sistema, né, contra um sistema de jogo. O RPG é um ótimo exemplo disso, né, o RPG, que inclusive é uma ferramenta que é muito utilizada na educação, ela é uma ferramenta cooperativa, que é bastante utilizada nesse contexto. Agora, claro, por ser jogos mais, digamos, mais novos, entre aspas, né, que a gente tem uma diversidade de jogos cooperativos surgindo nos últimos anos, digamos assim, a gente vai ter menos utilização desse tipo de jogo em sala de aula, né, até por falta de conhecimento das pessoas e tudo. Mas eu acredito, sim, que a gente já tem experiências bem exitosas na utilização de jogos cooperativos, né, principalmente com essa ideia de colaboração. Eu já vi um jogo que foi desenvolvido, né, por um aluno nosso para trabalhar a ideia de planejamento com os alunos, numa disciplina de gestão de projetos, que era um jogo cooperativo. Foi um jogo que envolveu a sala inteira e foi muito interessante. Mas, assim, para quem tem interesse em trabalhar com cooperação em sala de aula, a minha recomendação é conhecer jogos cooperativos, né, o Marcos está mostrando aí vários jogos cooperativos aí, né, conhecer jogos cooperativos para você tentar pegar algumas dinâmicas desses jogos cooperativos e conseguir adaptar e levar para a sala de aula, né? Então, a dica fica de conhecer esses jogos cooperativos. A gente tem no Brasil muitos jogos cooperativos chegando atualmente. Então, temos, sim, um grande arcabouço aí que é interessante para quem gosta de trabalhar com cooperação. E só aproveitar e responder a pergunta do professor Marcos, né? A pergunta que foi feita para mim. O Game Inception foi uma ferramenta que a gente desenvolveu para fazer uma recepção aos novos alunos do curso de Sistemas e Mídias Digitais, e uma forma de apresentar o grupo de estudos, né, que eu coordeno, que é o
o IGRJ, que é o Incrível Grupo de Estudos de Jogos de Tabuleiro, né, a sigla IGRJ, e a gente queria apresentar os jogos de tabuleiro para os novos alunos do curso. Então, a gente criou um jogo onde as equipes que fazem parte desse jogo têm que desenvolver um jogo num tempo aí de 3 a 4 horas, né? Aí tem algumas regras, tem algumas restrições, tem alguns elementos que eles têm que levar em conta, cartas temáticas e tudo isso. E é muito interessante porque no final a gente discute o jogo que foi criado, discute as soluções que eles tomaram, né, dentro do jogo, como poderia ser feito diferente, como poderia ser adaptado de uma forma melhor, como o jogo poderia se transformar em um jogo mais interessante, com algumas modificações. Então, a gente trabalha essa ideia de discutir a criação de jogos de uma forma mais lúdica, né, que é na forma de um jogo, porque a gente passa pelas etapas do processo de criação de um jogo, né, lógico, de maneira bem resumida, mas passa, e a gente também discute essa utilização dos jogos em qualquer contexto, né, contexto educacional, contexto de entretenimento e etc. Claudinei, estão perguntando, é uma pergunta dirigida, tá, a você, sobre o jogo Magic. Tá vendo aí no chat? Nós temos mais 3 agora com essa. É? Tem mais perguntas aqui, depois a gente pode... Mas o professor, essa última pergunta, ela foi colaborativa. Se o professor Jefferson também quiser falar alguma coisa, quiser colaborar, fique à vontade, professor. Obrigado, Silane. Olha, minha gente, eu tive uma experiência fantástica com jogos colaborativos, das várias experiências que eu tive fantásticas com jogos que julgam, um negócio fantástico. O que acontece? Na Universidade Federal do Cariri, na época que eu coordenava o Laboratório Interdisciplinar de Jogos Colaborativos como projeto de extensão, né, numa reunião do grupo de extensionistas, né, vocês sabem que jogo é um negócio complexo para a academia, porque as mentes que estão lá, como diz o professor Rogério, são mentes antigas. Então, nós temos uma dupla jornada. A jornada de apresentar os jogos e a jornada de provar que o jogo é possível. E aí, professor da administração de jogo é besteira, eu duvido de você trazer um jogo que seja funcional para a minha turma. Aí eu disse, show. Juntamos as cabeças pensantes do laboratório, começamos a formular o que foi a criativa. E no final, o Glaudinei e o Marcos vão me dar um esporro. Aguardem. O que acontece? Né? Nós criamos um jogo que ele simulava, era para administração, a gente chegou e disse, não, administração, design e jornalismo ficam no mesmo bloco. Qual é o tema? Aí fizemos um brainstorm, publicidade, propaganda e marketing. Nós criamos um jogo que é bem simples. Usa caneta, papel, tesoura, cola, giz de cera, tudo que é extremamente caro, muito difícil de se encontrar na instituição de ensino, certo? Que é a criativa. Basicamente, o jogo simula uma agência de publicidade, propaganda e marketing, tem uns briefings, que é um documento que as agências recebem para criar produtos. E quando você vai criar um produto dentro da sua agência, você tem um tempo para entregar para um cliente. E também tem um dinheirinho que você vai receber. Né? Então, o que acontece? A sala de aula, o grupo classe, se dividia em vários grupos que tinham que colaborar para a agência, a criativa, atingir o seu objetivo. Qual é o objetivo de toda empresa? Conseguir o lucro. Não, conseguir o lucro máximo. Maximizar os lucros. Bem administração de empresas. E aí o que acontece? Esse briefing tinha, por exemplo, faça um cartão de visitas, em 15 minutos, tá aqui as dimensões, eu quero as cores tal, tal e tal, uma descrição do logotipo da empresa, ou então, não, você vai fazer um modelo de outdoor, numa folha assim, 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 eu quero isso, aquilo, outro. Isso aí é beleza, né? Virou uma gincana, quase não é um jogo. Só que eles têm que comprar os insumos. Eles começam com um certo dinheiro, que é a moeda criativa, e tem que comprar. Ah, você quer um giz de cera laranja? É uma moeda. Ah, você precisa... tesoura, régua, cola. Beleza. Isso aí a empresa já tinha. Mas tem que comprar folha. A borracha é sempre o item mais caro. E é limitado, porque o seu fornecedor tem estoque.
Então, trabalhe habilidades necessárias para o design, trabalhe habilidades necessárias para o jornalismo. Por quê? Porque você tem que apresentar o produto para o cliente. Cada equipe, cada pessoa das equipes tem funções. E cada uma dessas funções específicas, né? Tinha uma pessoa que apresenta, tem uma pessoa que é responsável por negociar entre todas o que é que vai ser comprado, porque cada grupo tem uma necessidade, é uma célula da empresa. Mas a empresa não pode sair comprando tudo que as células da empresa precisam, senão ela quebra. E aí o que é que se sucede? Né? Eles têm que apresentar o produto e convencer o cliente, que é a pessoa que entrega os briefings, ela faz também o papel de cliente. Então tem esse roleplay, essa interpretação. Certo? Então, é um jogo colaborativo, né? Cheguei lá, mostrei. Eu disse, não, professor, o senhor gostou? Adorou? Chegou lá na câmara de extensão rasgando uma seda para mim. Eu disse, não, relaxe, que ainda vai sair um estudo aqui. E aí o que é que aconteceu? Fizemos várias aplicações. Aplicamos questionário, fizemos entrevistas e publicamos um artigo no periódico científico. E aí é onde eu disse que o Glaudinei e o Marcos vão brigar comigo. Por quê? Porque eu produzo o jogo para escrever artigo científico, eu não produzo o jogo para vender. Obrigado, não, eu acho isso maravilhoso. E é porque ele não falou da dissertação de mestrado, que é o resultado de um trabalho sobre jogos cooperativos na construção coletiva, do conhecimento crítico acerca do desenvolvimento sustentável na Universidade Federal do Cariri, que foi a defesa do trabalho do professor Jefferson, bem interessante. E como produto, né, professor Jefferson, foi um jogo, né? Um jogo que tem essa pegada e essa reflexão. Um jogo de tabuleiro sobre desenvolvimento sustentável para fomentar as discussões da dimensão social da sustentabilidade, que é tão esquecida a bichinha. E esse jogo está comigo, porque ele esqueceu aqui no meu laboratório de brinquedos e ele disse que podia deixar, foi ficando, tá lá. Eu produzo o jogo para escrever artigo. Aí eu faço umas cópias, entrego para o pessoal, usa aí, quiser replicar, replica, é tudo Creative Commons. É tudo Creative Commons. Maravilha, maravilha. Se publicar artigo sobre o meu jogo, por favor, me cite. Agradeço. Ô, Marcos, você está bem amparado aí, hein? Com esses 3 mestres aí, super empenhados. Eu estou só aprendendo. Esses meus professores são maravilhosos, só aprendendo, fantástico. Com certeza. Aliás, o quarteto aí, né, pelo que eu vi, totalmente conectado e ligado aí no 360, né? Todas as produções e questões incríveis. É porque nós estamos de quarentena, imagina se não tivesse. É fantástico, viu? Olha, um pouco que eu conheço do professor Marcos e vendo vocês assim com tantas atividades, realmente imagino que essa quarentena está muito agitada mesmo, viu? Muito bom. Não é isso? Mas nós temos aqui, né, mais 3 perguntas e eu vou fazê-las para que a gente possa encaminhar aí para a finalização. Então, as 2 primeiras perguntas desse segundo bloco é da Mônica Igreja do Prado. A Mônica pergunta para o professor Jefferson Antunes: pode ampliar um pouco mais o que trouxe sobre Paulo Freire e a relação com jogos? Depois ela pergunta para o professor Claudinei Mendonça: os exemplos são de jogos de uma indústria no exterior. Como ainda a indústria brasileira na produção de jogos de narrativas? Como é que anda a indústria brasileira, professor Claudinei, na produção de jogos de narrativas? E uma pessoa, enfim, intitulada A Revista, pergunta o seguinte, é uma instituição, né, uma revista, ao professor Claudinei: professor Claudinei, o jogo de cartas Magic the Gathering entraria em qual categoria? As 3 perguntas aí para os 3 expositores. Claro que um pode colaborar com o outro, né? Bem, como o Claudinei tem 2 perguntas, eu vou começar e vou ser rápido. Certo? O que acontece? Paulo Freire é, antes de tudo, um materialista. Né? A gente vê pela teologia da libertação, que é o movimento ao qual ele participava, com Frei Beto, Leonardo Boff, eram grandes amigos. O que acontece? O método Paulo Freire de ensino de adultos e jovens, né, ele é um método materialista. Você pega lá o tijolo e escreve: isso aqui é um tijolo, separa a sílaba assim,
fundamental. Porque o que acontece? O Paulo Freire, ele entendia a necessidade de nós entendermos o mundo que nos rodeia. E só a partir das interações com o mundo, com as pessoas que estão nesse mundo, é que nós aprendemos. É esse o sentido freiriano da aprendizagem. Tem um livro de um autor venezuelano, Guilherme Brown, que por um acaso foi o Marcos Teodorico que me apresentou, certo? Que é excelente, fala sobre jogos cooperativos na perspectiva freiriana. Eu já vou colocar aqui no chat, peraí, Ctrl V, Enter, já está no chat toda a referência, certo? É excelente esse livro, principalmente por ser um autor latino-americano, né, que entende muito mais a nossa realidade. Aí deixa eu me enxerir aqui na pergunta do Claudinei rapidinho. Produção de jogos narrativos no Brasil está vento em popa no que se diz respeito ao RPG. Fantástico. Magic, adoro Magic. Legal. É isso mesmo que eu ia comentar, né? Assim, a indústria de jogos brasileira, no geral, ela está de vento em popa, certo? Nós tivemos agora, recentemente, no mês passado, eu acho, né? No outubro, se eu não me engano, a gente teve um dos maiores eventos de jogos de tabuleiro do mundo, que foi o Spiel, né? Spiel. E ele foi digital. Ele foi digital. Brasil. Ele foi digital esse ano, né? Por causa da questão da pandemia. E o Brasil conseguiu um pavilhão dedicado à produção de jogos brasileiros. Né? E a gente teve muitas atividades lá, muitas empresas apresentando jogos nacionais. Né? A gente tem muito jogo nacional que já foi produzido e distribuído para fora do Brasil. Tá? E a gente teve recentemente um jogo chamado Cartógrafos, que ele foi desenvolvido por um brasileiro, só que ele foi lançado por uma empresa europeia. E por ter sido lançado por uma empresa europeia, ele concorreu a um dos maiores concursos de jogos do mundo, que é também relacionado com o Spiel, né? O Spiel des Jahres, e ganhou, ele foi nomeado, né? E ganhou em uma das categorias, né? Então, isso mostra como está a qualidade do desenvolvimento de jogos no Brasil. A gente está com uma qualidade muito boa, e nos próximos anos a gente vai ter, provavelmente, um lançamento muito grande de jogos desenvolvidos no Brasil, tá? A gente teve, por exemplo, um que saiu agora há pouco, que é sobre capoeira. A gente vai ter um lançamento ano que vem do Brasil Imperial, que fala da história do Brasil. Então, a gente tem uma produção bem legal de jogos. Com relação a jogos com narrativas, né, com desenvolvimento da narrativa, o RPG, né, como o Jefferson falou, ele está de vento em popa. A gente tem RPGs brasileiros que são muito bons, tá? Recomendo a editora Jambô, né, que trabalha muito com o desenvolvimento de RPGs, inclusive os RPGs nacionais. A gente tem alguns RPGs que foram criados, inclusive, também para contextos educacionais, né, como o dos Bandeirantes, agora que eu me esqueci o nome, Bandeira e alguma coisa, né. E os jogos de tabuleiro, com envolvimento de narrativas, eles ainda estão em processo de desenvolvimento, mas estão desenvolvendo. Né, o Jefferson está mostrando Tormenta, né, que é um dos... Tormenta é a top. É produção brasileira, né. Então, sim, a gente está com uma produção bem legal de jogos e de jogos que envolvem narrativa também, né? E a segunda pergunta... Oi. Claudinei, só para reforçar um pouquinho, para alimentar aí os meninos, o pessoal da Mosaico hoje vai estar fazendo um trabalho lindo em Santos, a empresa Mosaico, do Fábio, e uma pegada que ele está levando agora é a questão dos RPG. Ele vai, por sinal, na roda de conversa mais tarde, onde o Claudinei vai ser o mediador, não percam, vai ser uma roda de conversa incrível. A gente vai ter pessoas do mercado, né, falando sobre essa produção. Claudinei, posso dar só uns números para dar um impacto? Vai lá. Pode. Tormenta 20, jogo brasileiro, financiado, um jogo de RPG. O negócio é esse autofoco dessa câmera. O que acontece? 2 milhões. Ele arrecadou no financiamento coletivo. Violentina, que está bem por aqui assim. Eu tenho um monte de jogo nacional, adoro jogo nacional. Foi o primeiro financiamento coletivo, 2012, arrecadou 8 mil reais, a gente saiu de 8 mil para 2 milhões. É coisa que muito jogo no exterior não consegue. Né? E fora os jogos de tabuleiro, os jogos eletrônicos, né? A gente tem muita coisa. Certo? O Bandeira do Elefante da Arara, que o Pedro Vitello está lembrando aqui, né? Que é outro jogo fantástico sobre a história do Brasil, né? A história fantástica do Brasil, basicamente. Certo? A gente tem muita coisa. É verdade.
só a pergunta do Magic, né, eu classificaria ele entre jogo temático e jogo orientado à narrativa, porque ele tem uma tematização muito forte, né, e ele tem um universo narrativo muito rico, inclusive tem livros, né, que são publicados com histórias dentro do universo. As expansões do jogo, elas trazem alterações e modificações na narrativa do universo, mas o jogo ele não tem um propósito de desenvolver uma narrativa explícita na sua execução. Claro que essa narrativa acontece, porque no jogo é dito que os jogadores são magos, né, que estão se degladiando, né, utilizando suas magias para vencer, né, a disputa. Então, de certa forma, tem uma narrativa emergente que surge aí do ato de jogar, né, de você relacionar e criar uma história, né. Mas essa narrativa não é desenvolvida de forma explícita, ela é implícita. Então, ele está ali, eu poderia até dizer que ele é um jogo orientado à narrativa, sim, né. Vou aproveitar a fala sobre a narrativa, que é interessantíssima essa narrativa ela ser precocemente estimulada, principalmente no início do jogo simbólico, no início da linguagem das crianças. E hoje em dia a gente, né, Claudinei, está entrando com o jogo de rolagem de dados, né? Que tanto pode ser um jogo cooperativo de meta coletiva comum, com interdependência positiva histórica, que agora a empresa francesa já acabou absorvendo a Galápagos Jogos, e aí você tem um jogo com dados, uma série de temas que você pode introduzir essas narrativas, essa contação de história. Por sinal, vai ter mini cursos abordando essa temática com cartas, com 2 profissionais maravilhosos. Enfim, é muito legal estar vendo essas conexões, né? Essas redes e esses fios aqui, que é o Story Cubes, né? Que já estão botando. Esse jogo eu conheci ele quando eu estava na Europa, em Barcelona, fazendo meu doutorado. Eu fiquei encantado. E agora que está sendo produzido e comercializado aqui no Brasil, que eu aconselho, e também pode ser produzido com material alternativo. Você pode fazer um ateliê, uma oficina, na construção coletiva com temáticas, usando, obviamente, repertórios, principalmente na educação infantil. Isso é muito importante na comunicação, na linguagem, no letramento das nossas crianças. Enfim, vou parar de falar que eu era para estar fora dessa mesa, é só como ouvinte, desculpa. Ô, Marcos, você é a estrela maior, Marcos. A sua palavra aqui a gente vai ouvir, né? Não só. Eu ficar calado. Vamos, alguém mais vai contribuir com essas perguntas? O professor Claudinei já tinha finalizado, vai continuar? Sim? Já finalizou? Olha, realmente a pontualidade aqui está britânica, hein? São 17h59 e a gente está finalizando aqui no horário. E, mais uma vez, né, agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando. E o Instituto, em nome do Instituto Nexus, né, agradecer a presença e a colaboração dos nossos expositores aí, excelentíssimos mestres e com expertise, assim, fantástica, que a gente percebe claramente a profundidade do conhecimento e, ao mesmo tempo, a leveza com que vocês trazem, né, um assunto tão lindo, tão maravilhoso, embora a gente fale de jogos, que a gente já imagina que seja algo leve, mas, ao mesmo tempo, com essa profundidade de todo esse arcabouço teórico que está por trás de tudo que vocês trouxeram, né? Mostrando o quanto que a gente precisa estudar muito, compreender muito tudo isso, até para que nós possamos, seja na sala de aula, seja no consultório, seja no hospital, né? Que também utiliza bastante os jogos e brinquedos e brincadeiras, seja onde for, para a gente possa estudar e compreender esses jogos e jogar, não é? O Marcos disse uma palestra nessa semana, ele disse que nós jogamos porque nós amamos jogar, né? Nós amamos jogar, e a gente está aqui porque a gente ama esse assunto, a gente ama falar disso, a gente ama interagir, a gente ama estar com as pessoas, provocar e oportunizar experiências, que é o que o Nexus Game está fazendo aqui. Então, em nome do Instituto Nexus Games, que está ofertando aí esse primeiro de uma série, Conhecendo Marcos, pode esperar que vai ter um monte de outro Nexus por aí, certo? Agradecer aos nossos queridos expositores, o professor José Rogério Santana, o professor Jefferson Antunes e o professor Claudinei Moreira. Então, a todos vocês, muito obrigada, né? Agradecer também todos vocês que estão nos assistindo,
todos e todas, e que abrilhantaram essa atividade com a sua presença, que fizeram com que essa atividade realmente pudesse ter a perfeição que ela teve, né, o prazer que foi de assistir vocês, de ouvir vocês. Então, mais uma vez, agradecemos a presença de todos e de todas vocês, e desejamos uma ótima noite, uma ótima semana, e que vocês que estão aí nos acompanhando continuem, porque o Nexus Game ainda tem muita coisa para rolar, muita coisa para acontecer, para gamificar, né, Marcos? Tem muita coisa para acontecer e a gente continua com vocês aí.